Neemias 13. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, os incensos, os utensílios e os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar a licença do rei. E vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e ordenando eu purificar as câmaras, e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e incenso. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhe não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei do seu posto. Então todo o Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros. E por tesoureiro pus sobre os celeiros a Selemias sacerdote, a Zodoque o escrivão, e a Pedaías dentre os levitas, e com eles a Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque se tinham achado fiéis. E se lhes encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembre-te de mim, e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e às suas guardas. Naqueles dias vi em Jerusalém os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinham uvas e figos e toda casta de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles no dia em que vendiam mantimento. Também Tíros habitavam dentro e traziam peixe e toda a mercadoria que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram nossos pais assim? O nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Sucedeu, pois, que, dando as portas de Jerusalém já sombra antes do sábado, ordenando eu, as portas se fecharam, e mandei que não os abrissem até passar o sábado.
e pus às portas alguns de meus moços, para que nenhum carga entrasse no dia de sábado. Então, os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez vos fizerdes, ele lança mão de vós. Daquele tempo em diante, não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificasse e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Ninguém também, meu Deus, Deus meu, lembra-te. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa segundo a abundância da tua benignidade. Vi também naqueles dias judeus que tinham casados com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio ardodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura, não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel? E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas? Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o Horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o concerto do sacerdote e dos levitas. Assim os limpei de todos os estranhos e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um a sua obra, como também para as ofertas da lenha em tempos determinados e para as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem.